Boa tarde, galera. Galera aí do YouTube, pessoal que tá pelo JITS. Eu me chamo Caio Viana, né? Como o professor Cláudio disse aí, sou aluno da graduação de 5º período, né? Lá da Educação Física da Rural. Faço parte do Laboratório de Força, Cineantropometria e Desempenho Humano. E meu trabalho de hoje, né? A apresentação de hoje, ela surgiu de uma conversa com o professor Cláudio, né? Onde eu não tinha muitas ideias do que apresentar nessa fase. Foi me dado a proposta de estudar mais os testes, né? Que eu usarei no meu projeto principal. E só que na segunda fase, né, de apresentações, eu já apresentei sobre testes específicos do judô. Eu queria alguma coisa diferente, né? Por mais que isso fosse me agregar também, mas eu espero agregar um pouco de conhecimento com a galera. Então achei esse tema que fosse um pouco melhor, né? Então o tema da minha apresentação de hoje é o papel do aquecimento nas lutas. O meu orientador é o professor Dr. Cláudio Melibeu e meu co-orientador é o professor Tiago Pio. Galera, falando um pouco, né, da apresentação de hoje, a gente pauta muito na literatura, isso é óbvio, né? A gente está aqui num laboratório da universidade, então a gente pauta muito nisso. Mas na apresentação de hoje, eu busquei também passar um pouco da prática, né? Porque nós sabemos o quão importante é a junção, né? A união da literatura, né? Da teoria com a prática. E vocês vão perceber, né, durante a apresentação, que vai ter bastante os dois lados da moeda, né? O que a gente encontra na literatura, o que a gente, né, é mais usual na prática. E eu coloquei, né, o papel do aquecimento nas lutas, e dentro de lutas eu vou aprofundar nas lutas de grappling, né? No caso, lutas agarradas, que a gente chama, judô, jiu-jitsu, luta livre, que é onde eu tenho mais experiência e é onde é o meu objeto de estudo principal, né, do meu projeto, que é o judô. A gente tá com a ideia de trabalhar a influência, né, o efeito do aquecimento em um certo teste específico do judô, né? Então, vamos lá, dar início à apresentação. O que é um aquecimento? Segundo o McCary, em 2015, ele define o aquecimento como um protocolo desenvolvido especificamente para se preparar para o início da atividade física subsequente. É uma definição um pouco geral, né? Mas eu achei que foi uma boa definição porque ela abre alguns caminhos. Só que, usualmente, a galera aí que treina, tem o professor Tiago Pio aí, que treina comigo lá na Rural, e outras pessoas também com conhecimento de algumas artes marciais ou até outros esportes, a gente sabe que a gente usa alguns outros termos, né? Como maneira de preparar a máquina para o treino. Galera, vamos dar uma corridinha para soltar a musculatura, jogar sangue para o músculo. E principalmente no judô, em certas modalidades, no caso eu botei, né, como do judô, mas a gente usa muito o aquecimento como um preparo mental, que eu até coloquei aqui, exercício para esquecer os problemas de fora e focar dentro do dojo. Então, a gente usa esse primeiro momento do treino para focar, né, para botar a sua mente ali dentro. E o aquecimento, ele tem dois tipos, né? O aquecimento passivo, que segundo o Woods, em 2007, ele definiu como aquele que aumenta tanto a temperatura corporal quanto a do músculo por meios externos. O que seriam meios externos? Duchas quentes, massagem, sauna, uso de roupas especiais. Esses dois últimos pontos, né, eu coloquei, eles são bem ligados à luta, não no sentido de um treino usual, né? O aquecimento passivo, ele não é tão usado na prática de um treino normal. Mas, por exemplo, nas lutas, né, em modalidades que a gente tem que bater o peso, né, tem a pesagem e tudo mais, utiliza-se muito no corte de peso, né? Claro que tem uma diferença entre perda de peso e corte de peso, não vou entrar a fundo, mas tem, né, essas técnicas de corte de peso, desidratação,
E esses dois últimos pontos, eles são bem usados, onde o atleta já está já está bem desgastado, então esse aquecimento passivo vai ajudar ele para que ele, entre aspas, sofra menos. E nós temos o aquecimento ativo, né? Muito mais usual, muito mais prático, a gente vê em diversas modalidades, e que ele tem a definição como utilização de algum tipo de exercício físico para a elevação da temperatura corporal. Genérico, mas que define bem. E dentro do aquecimento ativo, nós temos dois tipos, né? Os aquecimentos ativos gerais e os específicos. Os gerais, o Frakdin, em 2006, define como uma utilização de uma atividade aeróbia que envolve o corpo inteiro. Então, eu vou envolver meus membros superiores e inferiores, o corpo como um todo. E o específico, ele vai tratar de movimentos específicos para o esporte ou atividade que o indivíduo irá realizar. Quem definiu isso, né, é o Woods, em 2007, que eu tirei a citação de um artigo dele. E o específico, o geral, a gente leva mais como um exercício que a gente pode usar em diversas modalidades, né? E o específico, sei lá, no judô, a gente vai utilizar uma certa técnica de arremesso para posteriormente, né, a gente está dando continuidade com o treino. E aí eu trago aqui para vocês os aquecimentos mais utilizados. Como eu falei, eu busquei na literatura, isso está na literatura, obviamente, mas também eu procurei pegar na prática, né, no geral dos treinos, do que eu frequento, que eu tenho conhecimento. Então, em gerais, a gente costuma muito utilizar a corrida. Todo mundo que pratica algum esporte, o aquecimento, em 50% dos casos, vai ser uma corridinha, polichinelo, pular uma corda. E o burpee, né? O tão famoso burpee, complicado. E nas lutas nós conhecemos ele como sprawl, principalmente no jiu-jitsu, no MMA, tem muito também. E ele é mais ou menos específico, né? Porque ele é uma defesa nossa, né? Uma defesa nas lutas que é muito utilizada. E esses são os gerais, que eu acho que assim é mais importante destacar, porque eles são utilizados amplamente. E entrando nos específicos, eu vou começar com o judô, né? Eu vou dar um exemplozinho das lutas agarradas, como eu disse. Então, começando pelo judô, nós temos o uchikome. O que seria o uchikome? Um treinamento de entradas repetidas, falando bem aberto. E o uchikome, nós temos diversas maneiras de fazer. Nós podemos fazer ele como aquecimento, como um treino de força, como um treino, né, de potência. E nós temos alguns modos de fazer. Nós temos, né, primeiro, como eu listei, o estático. Conseguimos ver nessa figura 1, né? Você está parado ali, realizando a entrada da técnica, né, a qual você quiser. E também temos na figura 2, né, em verde, onde você pode também estar fazendo o uchikome estático, com uma faixa, com um elástico, tudo mais. Temos em movimento, por exemplo, a gente está se movimentando dentro do dojo, né, dentro do tatame, e fazendo entradas. Eu posso fazer combinado. Na figura 2, né, no terceiro exemplo, é algo que é um treino muito bom para potência, onde você utiliza, né, 3 pessoas, o tori, né, quem está fazendo, vai estar fazendo, né, no uke, que é quem recebe a técnica, né, em japonês, e vai ter uma terceira pessoa segurando na faixa de quem está recebendo o golpe para dificultar um pouco, né, essa entrada. E nós fazemos isso em movimento ou parado também. E nessa figura 3, né, eu fiz questão de trazer, porque ela representa o teste específico, se não for o mais, um dos mais utilizados na pesquisa do judô, né? Que eu apresentei na outra fase, que é o Special Judo Fitness Test, onde o executante fica no meio, um parceiro a cada 3 metros, né? Distante 3 metros. Eu vou correr até o parceiro 1, aplico a entrada, corro até o parceiro 2, aplico a entrada também, e aí
tem diversas formas de fazer. O teste tem um jeito, né? Tem um certo tempo de descanso, mas no treino, quem vai definir isso é o professor, né? Que está aplicando. Passando aqui agora, mais um que ele é específico e não específico do judô, né? Ele vem do judô, mas ele é utilizado na luta livre, no jiu-jitsu, no MMA, porque o que quer dizer o Kemi-Waza, né? São técnicas de amortecimento de queda. O Kemi, né? Amortecimento de queda. No primeiro exemplo, nós temos o Shiro Kemi. O Shiro quer dizer trás, então amortecimento de queda para trás. Nós temos o Yoku Kemi, que é o amortecimento de queda para o lado. Nós temos o Maio Kemi, que é o amortecimento de quedas para frente. E nós temos também o Zenpo Kaiten Kemi, né, que é o rolamento. A gente utiliza em certos casos, né, quando o seu adversário te derruba e ele cai junto com você, acaba ocorrendo ali o rolamento. Os Ukemis também, eu listei 3 aí, mas tem diversas formas de fazer, né? Você pode fazer estático, tem grande utilização no aquecimento, você fazer ele progressivamente. Galera, primeiro vai ficar todo mundo sentado, vai fazer 10 vezes o Shirokemi. Após isso, faz 10 vezes agachado e depois 10 vezes em pé. Ou, galera, 2 passagens de Shirokemi, né? Que é muito comum isso. É onde você vai fazer uma vez, aí você dá 3 passos para trás, faz mais uma, e assim progressivamente. Nós podemos fazer também movimento progressivo, como eu disse. E agora eu vou passar para o terceiro exemplo, né? Eu só trouxe 3, que eu acho que são assim, os principais, são os mais usados, que são os drills, né? Drills em inglês ele quer dizer treinos, mas ele é muito utilizado no jiu-jitsu, é bem característico do jiu-jitsu, porém você pode aplicá-lo em qualquer arte. Nada mais do que um treino de repetição. Por exemplo, no jiu-jitsu nós temos algumas especificidades, né? Para você fazer ponto. Você precisa fazer certas coisas, como você não pode ficar dentro da guarda do outro, você não pode ficar no domínio do seu adversário. Então, tem a passagem de guarda. Então, você vai ficar treinando isso. Você vai passar para um lado, passa para o outro, passa para um lado, passa para o outro. Técnicas de finalização, onde o armlock, né, que é essa figurinha do canto aí, que está esticando o braço, você vai fazer uma vez para um lado, uma vez para o outro, uma vez para o lado, outra vez para o outro. E assim por diante, você pode fazer raspagem ou alguma movimentação específica, a fuga de quadril, né, que a gente usa muito para fugir, né, entre aspas, num treino, a gente tem que sair do domínio, né, do adversário, como eu disse, então a gente utiliza muito isso. E você pode levar isso para qualquer arte marcial, para qualquer modalidade que você queira, né? Sei lá, no Muay Thai da vida eu não tenho muita experiência, mas você vai estar lá, galera, aquecimento hoje são 10 chutes para um lado, 10 chutes para o outro. Isso vai ser um drill, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Falando, né, eu falei separadamente, né, aquecimento geral específico, porém nos treinos é muito comum vermos a combinação. Mais para frente, né, eu vou apresentar um artigo onde vocês vão ver melhor isso, mas eu listei aqui alguns exemplos, como a combinação de corridas, sprawl, flexão, abdominais, muito comum, o Utcom, né, o treinamento de entradas mais corrida, e ao som, o som, né, o comando do professor, você vai fazer um sprawl, um burp, ou polichinelo, combinado com o Kemi, e assim por diante. Isso vai do planejamento do seu professor, do planejamento de quem está aplicando a atividade. Nós temos também, né, trouxe para vocês alguns fatores que influenciam no aquecimento. Eu listei 5, né, idade, estado de treinamento, disposição psíquica, modalidade esportiva, temperatura do ambiente. É bem genérico, mas o importante se dizer é que o profissional que está aplicando, ele que tem que saber o que está sendo feito ali, né? Eu não tenho como querer passar um aquecimento, um planejamento de aquecimento para uma pessoa que já tem 10 anos de treino, na mesma intensidade que eu vou passar para uma pessoa que tem 2 meses de treino. Você tem que... Tudo é o planejamento. Você tem que seguir a intensidade, o volume, né? Você tem que ir de acordo com a pessoa,
para caso, né, não ocorrer nenhum problema durante o treino. Para falar um pouco sobre os efeitos fisiológicos e psicológicos do aquecimento, eu separei esse artigo. No primeiro ponto eu listo, né, que o aquecimento ele tem uma certa carência na literatura, assim como o alongamento, né? Eu não vou falar, tipo, não vou falar sobre o alongamento como forma de aquecimento, pois foge um pouquinho do meu projeto principal, é assunto para uma outra hora. E também não vou falar do aquecimento na prevenção de lesão, mas essa é uma revisão sistemática de 2015. Ela foi feita vista a necessidade de mais, né, estudos, de uma maior revisão, né, uma atualização, pois em 2003 teve uma outra revisão feita, onde essa revisão feita por David Bishop, se eu não me engano já foi citada aqui até aqui no nosso grupo, né, uma apresentação, onde ele fazia uma revisão sobre o aquecimento, sobre aplicações, porém é de 2003 e até 2015 não havia uma outra revisão com um nível relevante. Então, por isso foi vista a necessidade de atualização. Essa revisão ela utilizou as bases de dados da EBSCO, a Medline Sport Discos, e analisou artigos, né, no caso de 2003, no caso para trás, foi feita análise com base nessa revisão que já existia, e a partir disso, essa nova revisão também analisou artigos de 2003 até 2014. Além de analisar esses artigos, analisou também a referência, né, de cada artigo desse, né, que ele encontrou de 2003 a 2014. E aí eu entro aqui, né, a definição que ele me dá, esse artigo, que um dos principais resultados associados ao aquecimento é o aumento na temperatura corporal. E que com o aumento da temperatura muscular, geralmente ocorre, né, ele fala geralmente porque, como eu falei, tem uma pequena discordância dentro da literatura, então, em grande parte dos casos vai ocorrer aumento do metabolismo muscular, o aumento do desempenho da fibra muscular, da velocidade de reação, uma menor rigidez muscular e articular, o maior VO2 no início da tarefa, né, subsequente, após o aquecimento, ocorre o maior VO2, né, o maior índice de VO2, e o aumento no desempenho contrátil do músculo após atividade contrátil anterior, que é o PAP, né? Eu vou explicar um pouquinho disso mais para frente. E falando nos efeitos, nessa revisão ele também me mostra que realizar um aquecimento específico pode nos preparar psicologicamente, pois ocorre a visualização da tarefa final durante o exercício. E também me diz que as estratégias típicas incluem visualização, dizer palavras-chave, foco de atenção, excitação preparatória, e que essas estratégias são projetadas para estreitar uma atenção do indivíduo e construir sua autoconfiança. E falando um pouco sobre isso, na minha concepção como professor, atleta, praticante já das lutas há muito tempo, o efeito psicológico ele é um pouco mais importante do que os ditos efeitos fisiológicos, né? Nós vemos isso usualmente. Por exemplo, até no treino, como eu disse lá no início, é você tirar sua cabeça, né? Tirar da sua cabeça os problemas que você tá e focar ali no seu treino. Ou, como nesse segundo ponto diz, né? Visualização, dizer palavras-chave em momentos de competição, que você está lá, super nervoso e você quer visualizar o que você tem que fazer. Você tem que estar tranquilo para executar o plano que você vem já treinando há muito tempo. Então, esse efeito psicológico, ele é de suma importância. Isso a gente vê muito na prática. E eu trouxe esse artigo, né, porque após, né, eu fiz esse passado pelo aquecimento e tudo mais, porém com artigos genéricos, gerais, porque você não encontra muito específico de aquecimento, né? Artigos sobre aquecimento já é um pouco difícil, um pouco carente. Relacionando a lutas, relacionando ao judô em específico, que é a minha área de trabalho,
eu encontrei apenas esse. Eu pesquisei lá no PubMed. O warm-up end, né, o E, judô. Me apareceu 25 artigos, sendo que do judô, com o efeito, né, do aquecimento, como eu disse, tirando a parte de prevenção de lesão e focando só no efeito no desempenho, me apareceu esse artigo, o qual esse artigo fala sobre os efeitos de alguns, né, protocolos de aquecimento sobre o Special Judo Fitness Test, sobre a performance nesse teste específico do judô. É um teste ao qual eu já apresentei, porém, provavelmente nós não iremos, né, no meu projeto, trabalhar com ele, pois no ano de 2019 surgiu um novo teste, qual também eu apresentei, que ele se faz mais interessante por trazer movimentos mais específicos do judô. Mas falando sobre esse artigo em si, o objetivo dele foi comparar os efeitos da potenciação pós-ativação, o PAP, né, que eu falei lá atrás que eu iria utilizar, né, que o alongamento, o aquecimento, ele nos traz essa potenciação pós-ativação, um efeito positivo no desempenho do teste específico, utilizando exercícios explosivos que ativam a parte superior e músculos dos membros inferiores. Participantes nesse artigo foram 11 judocas do sexo masculino, com a média de idade entre 16 a 29 anos, altura em média 1,70 m e de massa corporal de uma média também de 73 quilos. Com experiência mínima de 2 anos, né, de treinamento de judô, e que treinassem ao menos 2 vezes por semana durante, né, o último ano. Então, a metodologia foram 4 sessões separadas, onde a primeira sessão seria familiarização, né, com o procedimento experimental, um teste específico, o teste de tração alta ou o teste de puxada alta, você encontra essas duas traduções, e os 2 exercícios explosivos, incluindo tração de banda da banda de resistência e o salto. Esse salto, ele é caracterizado por você estar com os 2 pés paralelos e saltar à frente o mais longe que você conseguir. A segunda, terceira e a quarta sessões, elas eram separadas por um período de 72 horas de recuperação, onde os sujeitos eram designados aleatoriamente de forma assim contrabalanceada, né, executar ou o PAP superior e inferior do corpo, o PAP inferior do corpo ou a usual rotina de aquecimento de competição antes de realizar o teste de tração alta e o teste específico do judô. Vamos lá. Nessa tabela, ele me mostra qual seria o protocolo utilizado em cada caso fosse sorteado, né? Nós temos 3 protocolos de aquecimento. O primeiro é aquele que é o usual da galera, né, que já usa o aquecimento. Então, você tem ali 5 minutos de corrida, 5 minutos de alongamento dinâmico, você tem 10 repetições de cada, o QMIS, né, que tem o frontal, o para trás, né, o de lado e o rolamento, que seriam os UQMIs, como eu falei, os amortecimentos de queda, o Ticome, derrubando, né, como vocês viram ali, throwing drills, então 2 vezes 10 repetições, o Rapid e o Ticome, como eu falei, o Ticome ele tem algumas variações, então você fazer de maneira rápida, né, com velocidade, também 2 séries de 10 repetições, o Kumikata, que em japonês quer dizer a troca de pegadas, né, ou a luta por grip, a luta pela pegada, então eram também 2 séries de 1 minuto, e o Nagekomi, basicamente você derrubar o seu adversário 2 vezes, né, 10 repetições, 10 quedas. O LB, né, calma aí, o LB, onde eram 5 minutos de corrida também, 5 minutos de aquecimento dinâmico, aí você vê a diminuição de forma a equalizar, né, esses protocolos de aquecimento. Então, apenas 5 repetições de amortecimento de quedas, ao invés de 2 séries de 10 repetições, ele pulou para uma série de 10 repetições de Uchikomi e também do treinamento rápido de entradas de quedas, né, uma vez também, né, ele reduz. O Kumikata,
ao invés de 2 vezes durante 1 minuto a briga pela pegada, ele traz para 1 vez apenas. Tem também o joga-joga, né, usualmente falando, é onde você derruba o seu adversário, ao invés de 2, apenas uma série. E aí ele adiciona o pulo, né, que eu falei, onde são 3 séries de 5 repetições. E o LB, né, Upper and Lower Back, esqueci só a tradução. 5 minutos, a mesma coisa, e a única coisa a adicionar é que ele diminui o pulo para 2 séries de 5 repetições e ele traz a resistência na puxada de elástico, né? Você faz uma entrada utilizando aquele Utcome que eu disse no começo, onde você coloca um elástico em algum objeto e você utiliza a entrada, né, sozinho, sem precisar de um parceiro. A sessão, né, a metodologia foi um aquecimento sorteado, aí você foi sorteado entre um desses 3 aquecimentos, você faz um desses 3, né, um desses 3 protocolos, espera 5 minutos de intervalo, tem o teste de puxada ou tração alta, espera mais 2 minutos e faz o teste específico do judô. E aí a conclusão, né, para não me estender muito, o resultado principal desse artigo foi que os protocolos de lower back e o upper lower back resultaram em um maior número de arremessos na primeira série do teste específico e em comparação com o protocolo de aquecimento de judô normal, né? E além disso, o upper and lower back ele resultou em maior número de arremessos totais em comparação com o protocolo de aquecimento normal. E os resultados também mostraram que a potência de saída aumentou após a realização do protocolo de membros superiores e inferiores. Essas são minhas diferenças e muito obrigado. É isso.